Porque a bairrada já era muito conhecida no século XIX. Eram os que resistiam ao embarque a atravessar o Atlântico, o Equador. A baga era uma uva que se dava vinho rústico. Nós temos um clima melhor que Bordeaux. O Sr. Robinson nos reconheceu como um grande produtor de vinhos em Portugal. Luiz Pato, muita gente diz que na bairrada existe antes do Luiz Pato e depois do Luiz Pato. É verdade, porque eu antes não era nascido e depois sou nascido. E como nasci, fui obrigado a tentar tornar a bairrada melhor. Porque a bairrada já era muito conhecida no século XIX. No século XIX era considerada a segunda melhor região de Portugal, a seguir ao Douro, porque era o Porto. Portanto, a fama da bairrada já vem de longe. Só que os bairradinhos nunca o souberam promover. E a bairrada não foi das primeiras regiões a ser demarcada em Portugal, a seguir ao Porto, ao Douro, porque era uma região aberta a vinhos de outras regiões e, na época, as regiões eram fechadas, não podiam entrar vinhos de outras regiões. E a bairrada era a região que os negociantes juntavam vinhos de qualquer parte de Portugal com os da bairrada para exportar, para enviar para a altura para as colónias, para Angola, para Moçambique, para a Guiné, para Cabo Verde, para esses destinos. E, por isso, a bairrada não foi demarcada em 1908 como outras regiões foram, como o Dão, ou como os vinhos verdes, ou como Setúbal, porque ela já era reconhecida mesmo pelo António Augusto Aguiar em 1866. Nessa altura, o António Augusto Aguiar, na sua reportagem, no seu levantamento das dificuldades que se passaram na época com o surgimento do oídio, que era uma doença, que ainda hoje é uma doença, claro, ele foi destacado pelo Ministério da Economia da época para fazer um levantamento de como resolver o problema. E imagine que nessa época, em 1866, eles a cavalo conseguiram fazer um relatório em 2 anos. Agora, se calhar nem 10, de trem. E nesse relatório, ele já fez uma demarcação da bairrada. A bairrada dos vinhos tintos, de embarque, como ele dizia, e a bairrada dos vinhos brancos de embarque. Os vinhos tintos de embarque e os brancos de embarque eram os vinhos que podiam ser embarcados para o Brasil, imagina, para o Recife e para o Rio de Janeiro. E por que chamava de embarque? Porque eram os que resistiam ao embarque a atravessar o Equador, o Atlântico e o Equador. Portanto, eram vinhos mais encorpados, vinhos que resistiam ao tempo. E ele fez um mapa com essa demarcação, portanto, já era reconhecida a bairrada muito antes de eu ser nascido. Sim, mas o que dizem que o senhor domou a baga, por exemplo, era uma uva considerada rústica, não era? Sim, claro que sim. A baga era como o chimadro na Grécia de hoje, era bastante rústica, e o meu trabalho durante 39 anos foi tentar perceber porque é que isso sucedia. E, ao longo das minhas experiências, das ideias que eu fui construindo à medida que ia experimentando, descobri uma coisa que era óbvia. É que a baga era uma uva que dava vinhos rústicos porque com a quantidade que produzia por hectare era demasiado para fazer vinhos tintos nas condições climáticas que existem na bairrada. Nós estamos a 20 km do mar, estamos junto ao mar, portanto, e a baga, que tem casca muito fina, é muito afetada, como qualquer outra casta, como é evidente, umas mais, outras menos, pela chuva na colheita. E esse era o grande problema. Aquilo que eu fiz durante 39 anos foi tentar antecipar a maturação fenólica, a maturação da uva baga. E como é que eu fiz isso? Primeiro fazendo poda verde, isto é, cortando uma parte dos cachos para o chão, para reduzir a quantidade de cachos que eu deixava para serem
vinimados na época da colheita. Depois, foi aí o meu primeiro passo de domação da baga. O meu segundo passo surge mais tarde, quando eu começo a fazer, mantenho as duas colheitas, mas em vez de deitar uma fora, passei a primeira colheita, não deitar fora, porque eu colhia no final de agosto, princípio de setembro, quando a uva estava verde, se nós considerássemos o seu destino um vinho tinto, mas estava madura se nós considerássemos o seu destino um espumante. E com essa técnica eu consegui não perder toda a produção da baga, ou uma parte da produção da baga, e fazer 2 mundos melhor, que é um bom espumante, um grande espumante, porque a baga tem uma aptidão para espumante fantástica, mas de facto produzir 8 toneladas por hectare para fazer um tinto, um bom tinto de baga na bairrada, só quando o clima era seco no final de setembro e se podia ir vindimar em outubro. Como se viesse água, se viesse chuva, as uvas apodreciam, e como apodreciam, perdiam a sua qualidade. Antecipando, reduzindo a quantidade, nós conseguimos antecipar a maturação e podemos vindimar, colher junto à chuva, um pouquinho à frente mesmo, porque como nós retiramos uma parte das uvas, deixamos os cachos separados. E a primeira colheita é exatamente para isso, é para colher os mais verdes, separar uns dos outros e retirar a folha que está à volta do cacho, que fica para ser colhido para tinto. É por isso é que a primeira colheita é mais cara do que a segunda, mas nós, para fazermos melhor, não podemos olhar a custo. Temos que olhar, pensar e não copiar os outros, porque ninguém mais faz. Nós temos que pensar por nós próprios. A agricultura é muito conservadora e por vezes é difícil de fazer coisa nova. Eu digo, quando comecei a fazer a poda verde, os meus trabalhadores recusaram-se a fazê-la porque era um pecado. Se Deus nos tinha dado aqueles cachos todos, por que deitar alguns fora? Sim. Fiz eu e o feitor num vinhedo. Quando eles lá chegaram para a colheita, viram a diferença e então nunca mais recusaram fazer a poda verde. Isto é só para vos dar uma ideia de como o mundo da agricultura, do vinho, é muito conservador. E é preciso haver alguém que não venha de fora, mas tenha ideias para agitar um pouco, e foi isso que eu fiz. Então vieram essas ideias, assim, formação acadêmica ou experiência mesmo nos vinhedos? Não, formação. Há um conceito que eu tenho, que aprendi, eu sou engenheiro químico de formação, não sou enólogo, e sou enólogo em formação. Eu costumo dizer que serei um enólogo quando morrer, porque já não posso aprender mais. Mas, por outro lado, a minha formação dá-me a capacidade de interpretar o que sucede e também indica-me indica que eu devo fazer experiências passo a passo, step by step. Sim. E é isso que eu faço. Eu todos os anos faço uma experiência nova que introduzo no ano seguinte. Mas isto é a evolução dentro a evolução dos conhecimentos, fazendo. E eu tenho um conceito, em química há um conceito fantástico, que é o conceito da concentração. Quando você reduz a quantidade dos cachos, você vai concentrar, os outros vão ficar mais concentrados. Então vai ter um vinho mais elegante sempre, porque a baga só dá vinhos elegantes, mas com mais concentração e, sobretudo, com mais maturação fenólica. Isto é, os taninos são menos agressivos. Eu domei a baga. E isso de fazendo, por que você faz vinho? Porque, por obrigação. Eu era filho único dos meus pais, a minha mulher também, e quando, em determinada época, quando meu pai morreu, eu fui obrigado a assumir o vinhedo, os vinhedos, a agricultura em geral, dele. Só que eu tinha outra formação e sempre tentei fazer
coisas diferentes. E uma das coisas diferentes que eu quis fazer foi fugir dessa ideia de que a baga não presta. Então, se a baga está lá há séculos, porque é que ela não há de ser a uva indicada para a bairrada? Ela dominava em 95% até há 20 anos. Então, o meu trabalho foi, eu tinha duas hipóteses. Ou introduzia uvas voadoras, Cabernets, Merlots, Syrahs. Por que você chama de voadoras? Porque está em tudo voadora, que é lugar? Voadora porque elas nascem num país e depois voam para outros países, para os chamados países do Novo Mundo, não é? E a grande diferença entre os países do Novo Mundo e do Velho Mundo é que no Velho Mundo você já tem séculos que definem qual é a uva mais correta naquele local. Aquela que resistiu às doenças, que resistiu ao clima, que resistiu ao homem, que é o pior de todos. Mas, voltando atrás, eu entrei entrei no vinho por obrigação, por necessidade, porque o meu pai morreu e eu tive que assumir a coisa, digamos. Mas sempre tentei pensar que se nós tínhamos a baga como uva tradicional, eu pensei, em vez de plantar uvas voadoras, porque é que eu não tento entender porque é que a baga não é boa. Sim. E o meu objetivo foi tornar a baga uma uva de qualidade top mundial. Penso que já estive mais longe. E Portugal teve, junto com esse descobrimento da baga como uma uva possível de fazer grandes vinhos, teve um desenvolvimento de Portugal nos últimos 30 anos, a gente pode dizer, né? Antes disso, os vinhos, de forma geral, eram mais rústicos, né? Não, eles eram mais rústicos. Mas você ainda hoje bebe vinhos com 40, 50, 60 anos, eram esses vinhos rústicos que hoje são vinhos fenomenais. Sim, sim. Eles eram mais rústicos, demoravam mais tempo a mostrar a sua grandeza. Hoje, nós temos conhecimento mais aprofundado, sabemos mais, temos melhor tecnologia, melhor equipamento da adega, mais saber, sobretudo mais saber, que nos permite fazer vinhos mais civilizados, se assim podemos dizer, em contraponto do rústico. Portanto, vinhos mais apresentáveis, mais modernos, mais fáceis de beber de imediato, mas que podem envelhecer por por largas décadas. Há pouco tempo, um crítico célebre e famoso que não gostava da bairrada e passou a gostar da baga, imagino, só gostava da minha e da minha filha na época, agora já gosta de várias bagas da região, o que é bom, a diversidade é sempre boa, dizia-me, mas agora estás fazendo os vinhos tão suaves, tão redondos, eles agora não vão durar tanto como antes. Eu disse, Marco, não, agora não duram 40 anos, agora duram só 30 anos. Para mim chega, já não dura esse tempo. Bom, Mas você acha que os vinhos de Portugal estão melhores ou piores do que antigamente? Não, estão melhores porque há muito mais saber, porque antigamente muitos dos vinhos eram feitos de cartilha, sabe o que é cartilha? As pessoas tinham aquilo que herdavam dos pais, dos avós ou de um enólogo conhecido. Como uma receita. Era uma receita e seguiam a receita. Era preciso controlar o pH, era preciso não podia ter mais de 12 graus, imagina agora, era completamente fora, ficavam fora de mercado, e outras coisas assim, acidificavam para ter o pH muito baixo, tudo isso evoluiu. Hoje sabe-se que as condições de higiene hoje são totalmente diferentes do que eram há 30, 40, 50 anos. A nova geração que entrou na enologia é uma geração mais viajada, uma geração que conhece o mundo. Às vezes até conhece demais porque usa transporte para Portugal técnicas que coca-colizam o vinho, como o uso excessivo de madeira de carvalho, que não era tradicional em Portugal. Mas essa nova geração abriu horizontes porque viajou mais. No meu tempo era difícil de viajar. Eu tinha que ir à guerra da África e não tinha passaporte. Agora, na Europa, não precisam quase de passaporte. O cartão de identidade
dá para eles passarem no espaço Schengen como querem, não há fronteiras, não há nada. Há um mundo completamente diferente e Portugal não perdeu, pelo facto de estar na Europa e pelo facto de se ter integrado na Europa, recebeu essas vantagens. E a nova geração tem vantagens que eu não tive. Eu tive que aprender, construir, evoluir, degustando vinhos de todo o mundo para saber onde é que me situava, para depois dizer, não, o meu vinho não é o melhor do mundo. O meu vinho é tão bom como os melhores do mundo, mas diferente. O caminho para a Filipa ficou mais fácil? Não sei, ela é que o poderá dizer, não é? Certamente que ela trabalhou comigo no início, agora voa por conta própria. Sim, e ela tem a mesma característica de criatividade, né? Ela seguiu o caminho dela... Filha de pai, não é? Sim, filha de pai. Filha de peixe, né? Filha de peixe sabe nadar. No caso, filho do pato sabe voar. E Mas... Vai você. O que tem de especial o terroir da Bairrada? Boa questão, isso é uma questão muito importante. Sabe que a Bairrada é a região que era baseada, e ainda hoje para mim é baseada numa uva tinta, que é a Baga, tem solos arenosos e solos geocalcários. A Baga vai melhor nos solos geocalcários do que nos solos arenosos. Sabe porquê? Eu vou-te explicar porquê. Isso foi o que eu aprendi ao longo do tempo. Nunca ninguém me ensinou. Talvez não soubesse. Porque eu tive Baga no solo arenoso. Ainda tenho hoje um vinhedo de Baga em solo arenoso, que é um vinhedo em pé franco, e para evitar a filoxera, eu plantei em solo arenoso, onde não há problemas com filoxera. Mas a Baga no solo arenoso vinha à chuva, como o solo é mais poroso, a água chegava muito rápido à raiz. Aumentava o volume do bago, rebentava, quebrava e entrava o fungo, botritis. No geocalcário não é assim. No geocalcário você pode chover um dia, 2 dias, claro, se chover 15 dias, não há nada que resista. Pode chover um dia, 2 dias, 3 dias, que a água não chega de imediato à raiz. E nessa época, o vinhedo está em stress hídrico. Está no final de maturação. E no final de maturação é preciso que o vinhedo esteja mesmo no stress hídrico. E, portanto, é como nós, sequiosos, quando nos aparece água, bebemos imensa água. A parreira é a mesma coisa. Não é um animal, mas é um ser. Sim. E no geocalcário não consegue absorver tão rapidamente a água. Portanto, não apodrece, resiste mais a... Portanto, aí o solo geocalcário ter condições melhores para a baga. Mas, por exemplo, para a vinha, para a uva Maria Gomes, é melhor a areia do que o geocalcário, porque a Maria Gomes perde muita acidez. Claro que eu também estou a falar isto desta forma, porque eu não acidifico nem chaptalizo, não adiciono açúcar, nem adiciono ácido. Eu faço os vinhos mais naturais possível. Porque é possível fazer lá na Bairrada. Se me falar, eu dou consultoria no Alentejo e não consigo fazer isso. Mas isso é por questões, lá tem que acidificar. É uma questão da natureza. Lá não preciso de acidificar. E o Maria Gomes, para fazer um espumante, se fosse em solo geocalcário, ficava chato, flat, ficava sem graça, como se diz. Sim. E assim não, em solo arenoso fica com a acidez natural. E a acidez natural é muito melhor que a acidez induzida, adicionada. Temos uma outra uva, da qual somos o único produtor no mundo, chamada Cercialinho. Cercialinho é uma herança do meu pai. O meu pai era um experimentalista na vinha, mais do que na adega. Eu sou exatamente ao contrário. E ele plantou 1,5 hectares de Cercialinho, que foi uma uva criada artificialmente, como o Alicante Boucher, como o Pinotage, como o Gewürztraminer, enfim, vários, que e ele plantou 1,5 hectares. As outras pessoas plantaram em consociação com outras parreiras. Sim. E não perceberam que ela tinha um problema, que era a bacteriose, que afetava especificamente o Cercialinho. E então ficámos
praticamente a ser os únicos produtores de cercelinho no mundo. E, curiosamente, o cercelinho o que é? É o cruzamento do cercial da Madeira com o alvarinho. E eu com essa uva, essa é uma uva que eu tenho, que eu uso para acidificar conforme quero, para não usar o ácido. Claro. As pessoas falam muito em vinhos orgânicos. Eu faço mais vinhos orgânicos, muitos fazem vinho orgânico e não ponho na etiqueta. O senhor não usa química? Não uso. Eu não uso química. Não uso química. Só uso, faço coagem, certamente, mas faço coagem vegan. Claro. Não uso proteínas animais, uso proteínas vegetais, a batata, mais do que da ervilha. A ervilha não gosto tanto. Prefiro da batata. E o senhor entrou, como o senhor disse, não tinha escolha. Mas o senhor imagina em outra profissão? Não, o meu pai, quando eu segui química, como bom latino, o meu pai podia ser um espanhol, podia ser um francês, podia ser um italiano, pensaria da mesma forma. Não é uma questão de ser português, não. Era latino. Pensou, ele queria que eu fosse agrónomo, como é evidente. A minha mãe queria que eu fosse médico, como é evidente. E eu nem fui médico nem agrónomo. E quando segui química, ele imaginou, isso deve ser para fazer vinho sem uvas. Entra qualquer coisa na fábrica de um lado e sai vinho do outro. E eu tenho esse peso na consciência. Por isso faço vinhos com o mínimo de intervenção química possível, de produtos químicos, mas com muita intervenção de saber de química. Eu dou-lhe um exemplo. Eu faço agora um espumante, que ainda não chegou ao Brasil, sem sulfuroso. Muito simples. Baga, sem sulfuroso. Branco. Mas como é ser muito simples? Para todo mundo é tão difícil isso? Não, é muito simples. É que eu, para retirar a cor do mosto, uso uma técnica chamada hiperoxigenação. O químico a falar, está vendo? E quando eu faço a hiperoxigenação, eu retiro a cor da baga. Ela fica branca. Fica um branco de tinto. E eu fermento, depois fermento na garrafa e não preciso de usar sulfuroso. Sabe porquê? Porque usam o sulfuroso para evitar a oxidação. Então, se eu oxidei tudo, para que é que eu vou usar o sulfuroso? Só para dar dor de cabeça? Não vale a pena. É que eu sou muito sensível ao sulfuroso. Por isso também tenho essas restrições. Não é? Ô Pato, e que técnicas essas do mundo todo que foram incorporadas hoje em Portugal? Que principais técnicas estão a partir dessa observação do mundo todo? Basicamente, a fermentação de brancos em inox, para fazer um controle de temperatura, uma limpeza do mosto branco muito bem feita para que os vinhos fiquem mais com aromas exóticos, com aromas de frutos exóticos, ananás, maracujá, manga, enfim, tudo aquilo que quiser. E isso resulta de uma técnica que é limpeza perfeita, uma boa limpeza do mosto. Senão ele dá um cheiro, ele cria um cheiro de sulfídrico, de ovos podres. Portanto, veja o contraste, você está ali no meio, ou faz bem feito, isso hoje há conhecimento, antigamente não se fazia bem feito, só claro, parecia muitos vinhos com cheiro a ovos reduzido. Com o tempo na garrafa, a oxidação destruía o reduzido que existia no vinho. Portanto, ele funcionava até como preventivo, não como sulfuroso, mas como preventivo. Mas isto, o uso da madeira para suavizar os taninos, isto é, madeira nova, nós temos um clima parecido com Bordeaux, nós temos um clima melhor que Bordeaux, eu posso explicar. Mas nós temos um clima atlântico, um clima próximo do mar, e os taninos são sempre mais curtos e precisam de ser arredondados com a madeira, como em Bordeaux. O uso da madeira nova aconteceu em Bordeaux, não aconteceu na Borgonha, e depois foi espalhado, voou o mundo todo, às vezes sem necessidade nenhuma de madeira, mas só para dar o cheirinho. Por isso cada um gosta do que gosta. E então, porque nós temos um clima mesmo melhor que Bordeaux. Eu explico porquê. Nós estamos a 20 km do mar com Bordeaux. Nós temos, aquilo é uma zona plana, mais ou menos plana, nós temos pequenos montes, pequenos morros, estamos a 80, 100 metros de altura
acima do nível do mar. E qual é a grande diferença dos dois Atlânticos? O Atlântico de Bordeaux e o Atlântico da Bairrada. É que o Atlântico de Bordeaux é mais quente do que o Atlântico da Bairrada. Vocês em agosto vão a Arcachon e têm uma temperatura de 24 graus na água do mar. Vocês em agosto vão à Bairrada, a Aveiro, à Costa Nova e têm 16 graus. Quer dizer que nós temos noites mais frias. Temos noites mais frias, guardamos melhor a acidez. Isto está relacionado com a acidez. Por outro lado, nós estamos a sul de Bordeaux. Nós temos dias mais quentes de Bordeaux. Nós temos uma diferença de temperatura entre a noite e o dia superior a Bordeaux. Dizem os professores franceses que é melhor, não sou eu. A quantidade de castas portuguesas utilizadas, né? Parece que a Itália tem mais, mas utiliza menos. Bom, ninguém utiliza mais do que Portugal. Não vamos aqui discutir castas, porque de facto Portugal tem imensas castas em termos de tamanho de país versus número de castas. Nós provavelmente temos mais castas por metro quadrado do que a Itália. Mas isso não é importante. Isso até mostra o nosso isolamento, porque nós temos muitas castas devido ao nosso isolamento. Nós tínhamos a Espanha de um lado e o mar do outro. Sim. E não tínhamos tanto contacto com a Europa. Veja o que aconteceu, para lhe dar o contraste, veja o que aconteceu com os alemães. Selecionaram o Riesling de tal modo que só tem um clone. Nós temos uma diversidade enorme de clones, mesmo em cada casta que temos. Sim. Porque elas estão sempre em mutação. Claro, precisam de séculos para se mudar. Mas elas adaptam-se ao local onde estão, ou então morrem. Ganham doenças, deixam de produzir, enfim. E Portugal, de facto, tem muitas castas. Eu só uso castas locais. A única casta que me extravasa é a Touriga Nacional, que é do Dão, que é 60 km depois de onde eu vivo. Sim. E extravasa porque eu preciso, para vinho da entrada, eu preciso de Touriga Nacional. Porque eu não consigo produzir um vinho barato de baga. Porque eu, para fazer um bom vinho de baga, tenho que reduzir a quantidade, o rendimento a 4 toneladas por hectare. Quando reduzo a 4 toneladas por hectare, estou em contraste absoluto com as 20 toneladas do Chile. Portanto, eu não posso competir nessa gama de preço. Sim. Portanto, tenho que juntar a Touriga Nacional, que me produz 8 a 10 toneladas, para eu poder ter um vinho de entrada. Isto só para te explicar a razão porque é que eu tenho Touriga Nacional. E ao contrário que muita gente poderia imaginar, tenho a Touriga Nacional para o vinho de entrada de gama, não para o topo de gama. Sim. Que é outra, porque para mim o topo de gama é baga. Isso é que é a elite da bairrada, é a baga. Vinhos brancos também, de uvas como o Bical, o Cercial da Bairrada e o Maria Gomes. Aliás, o corte tradicional de brancos na bairrada era muito simples. Era o Bical para dar o corpo, a sensação de corpo, o Maria Gomes para dar o cheirinho, o floral, e o Cercial para dar a acidez. Isto está tudo inventado, não vale a pena. Nós temos de ter respeito pelo passado, pelos nossos antecessores, e estudar porque é que eles tinham isto, tinham aquilo. Eu dou-lhe um exemplo. Um dos vinhedos que comprei é o Vinha Formal, é a Bical. Sabe porque é que eu comprei o Vinha Formal em 98, portanto há 20 anos, para provar que o António Augusto de Aguiar, essa pessoa que em 1866 escreveu um relatório com mais 2, mas na bairrada foi ele que escreveu o relatório, sobre a bairrada foi ele que escreveu o relatório, dizia que em Ois do Bairro, que é onde eu vivo, que é a terra da minha mulher, era o centro dos vinhos brancos de embarque, dos vinhos brancos que eram embarcados para o Brasil. E eu pensei, vou provar se o António Augusto de Aguiar tem razão ou não. E por isso comprei um vinhedo lá que tinha Bical. Eu julgava que o Bical era a melhor uva. Hoje estou indeciso entre o Bical e o Cercial. Ou se calhar até a mistura dos dois no argil-calcário, em solo argil-calcário. E então fiz esse Bical da Vinha Formal para ver se o António Augusto de Aguiar tinha razão ou não. Não me dei mal, porque é o nosso vinho de top de linha. E a cultura das
vinhas velhas plantadas misturadas, isso vai seguir? Porque eu vejo muita gente no Douro, por exemplo, mudando e plantando. Douro e bairrada não tem muito a ver. O Douro tem um clima mediterrâneo, clima muito quente, e onde as produções são muito baixas. E a necessidade de haver muitas castas no Douro é para haver uma regularização de rendimento todos os anos, porque há umas que produzem mais e outras que produzem menos. E no ano seguinte, é inverno. Na bairrada não é assim. Na bairrada nós tínhamos uma casta única, que era a baga. A baga dominava 95% até há 20 anos, e essa casta era provavelmente é das poucas castas portuguesas que por si só pode dar grandes vinhos. Eu julgo que a Touriga Nacional no Dão também pode dar, mas porque a Touriga Nacional é uma casta de Dão, não é uma casta de Douro, como muita gente pensa. Não? Aliás, devia-se chamar Tourigo, não Touriga Nacional, que é uma aldeiazinha no Dão que é Tourigo, e julgo que foi lá o nascimento dessa casta baga, dessa casta Touriga Nacional, desculpa. Mas o que eu digo para a baga na bairrada, digo para o Touriga Nacional no Dão. E como é a vida de um vitivinicultor e enólogo, ou quase enólogo lá na bairrada? É boa, eu estou a 2 horas de Lisboa, 1 hora do Porto, estou a 2 horas de Espanha, e estou a 40 minutos da praia. E faço aquilo que gosto, divirto-me à brava fazendo aquilo que gosto, fazendo experiência, fazendo vídeos que não vêm nos livros, porque aí é a vantagem de eu não ser enólogo. Eu, se fosse enólogo, tinha que fazer aquilo que está escrito nos livros ou aquilo que aprendi do professor. Eu, como sou professor de mim próprio, vou aprendendo com aquilo que vou experimentando, ensaiando, como vos disse antes, e divirto-me com estas coisas. Eu faço vinhos quando nascem os meus netos ou as minhas netas, que não vêm escritos no... Você sabe que eu fiz um vinho tinto, mas com uva branca? Não estou dizendo que fiz um vinho branco com uva tinta. Isso já os franceses inventaram há muito tempo. Mas eu fiz um vinho tinto com uva branca. Como é isso? É muito simples. Você, para fazer um vinho branco de uva tinta, tem que separar o mosto da casca. E fica branco. Pois, mas se você só consegue fazer um vinho tinto porque mistura a casca tinta com o mosto branco da uva tinta, e a fermentação em conjunto dá vinho tinto. O que é que eu fiz? 6% de casca tinta na Maria Gomes, e então fiz um Fernão Pires tinto. Com a Fernão casca Pires e a Maria Gomes é a mesma casca, é só para... Com a casca com a casca da baga, claro. Da baga, claro. E fermentei tudo em conjunto. Bom, um enólogo diria que seria um vinho branco com defeito. Eu não digo isso. É uma mente inquieta, né? Qual que é o teu desafio hoje? O meu desafio da última safra foi fazer aquilo que eu considero um vinho natural. E o que é que foi esse vinho natural? É a minha interpretação de natural. Porque eu não gosto muito dessas coisas de orgânico, natural. Eu gostaria de fazer, mas ainda não vi nenhum. No rótulo muitos, na etiqueta muitos. Mas será que só para lhe dar um exemplo, será que levou beterraba da Dinamarca é orgânico? A beterraba era orgânica? Bom. Eu este ano fiz um vinho para a minha neta Rita, tal como fiz para o meu neto Fernão, um vinho tinto, mas para a minha neta Rita, um vinho branco da uva Cercial, que vinho e meio com 11 graus, e que fermentei com leveduras do mesmo vinhedo. Depois fiz-lhe uma hiperoxigenação, para não precisar de usar sulfuroso mais tarde. Claro que ele não vai ficar a cheirar a rosas, nem a frutos exóticos, não. Também não é essa a ideia. A ideia é que ele ganhe aromas secundários na garrafa e um dia tenha aromas fantásticos. É uma questão de paciência do chinês. E depois fiz-lhe batonagem intensa
para retirar o oxidado ao vinho. E agora estamos engarrafando sem filtração. Você quer um vinho mais natural que isso? Esta é a minha interpretação de vinho natural. Não lhe pus ácido, não lhe pus açúcar, não lhe pus bactérias, não lhe pus levaduras, as levaduras eram indígenas. Então, isto não é o natural, mas eu não vou pôr natural no rótulo. Saindo do produtor e indo para o consumidor, você já teve bastante contato no mundo aí com vários tipos de consumidores. O que eles sentem em geral com o teu vinho? Depende. Brasil, por exemplo, comparado com Portugal. O Brasil aí é mais fácil porque a língua é a mesma. Há laços tradicionais da ligação de Portugal ao Brasil e do Brasil a Portugal. Claro que a cultura do vinho no Brasil não é ainda como é em Portugal, mas em Portugal também não é assim tão... há muitos consumidores que não conhecem tanto de vinho como em Portugal, como se pensa. Se calhar... Mas é o maior consumidor per capita do mundo hoje, né? Tem números que dizem. Sim, sabe porquê? Sabe porquê? É que as estatísticas são muito interessantes. Você sabe que nós somos 10 milhões e temos 25 milhões de turistas. Os turistas não bebem, não é? Portanto, isto é o consumo em Portugal. Se você dividir por 35 milhões, dá um nível per capita. Se dividir por 10 milhões, dá outro nível per capita. Perfeito. Mas pronto, não vamos, isto é... as estatísticas é assim, são não é? As coisas das estatísticas. É o copo meio cheio e o copo meio vazio, não é? Agora, você tem a filha trabalhando com isso, você fez vinhos para os netos. O que o vinho significa hoje para você? A minha realização. O vinho é que me enche o ego. Vocês vejam quando eu venho ao Brasil, quantas fotografias eu tiro no Brasil. Eu sou um verdadeiro cenário. Isso me enche de orgulho. Isso, o meu ego fica explodindo. Mas, não, eu só queria finalizar com isso para deixar um pouquinho mais claro essa diferença do consumidor português para o consumidor brasileiro. O que você sente? O consumidor brasileiro estuda mais sobre vinhos do que o consumidor português. Porque o consumidor português julga que sabe tudo sobre vinhos. Porque é habitual beber vinho todos os dias, ou não. Depois há os impostos no Brasil também inibem o brasileiro beber vinho todos os dias, a grande maioria. Porque os preços em Portugal versus Brasil são de 1 para 10, de 1 para 5, de 1 para 7, okay? Portanto, para nós é muito mais acessível beber vinho, mesmo comprando, do que no Brasil. Portanto, essa é uma grande diferença. Depois, a comida brasileira, o churrasco, vai bem excelentemente com baga, porque a baga tem acidez e taninos, a acidez balança o sal que põe no churrasco e os taninos destroem a gordura que está na carne. A melhor combinação do que isso não há. Nós temos espumante de baga rosado, que é fantástico com feijoada brasileira. Veja como os vinhos portugueses vão bem com comida brasileira. Certamente você viveu grandes emoções com o vinho, porque o vinho é o seu dia a dia. Mas você certamente teve alguns fatos assim que te emocionaram muito. Você poderia citar para nós encerrarmos essa entrevista, algo que te tocou muito no mundo do vinho? Olha, aquilo que mais me tocou foi quando a Jancy Robinson nos reconheceu como um grande produtor de vinhos em Portugal. Porque a Jancy conhece vinhos de todo o mundo. Eu era, na época, um novato, estava no início do caminho, receber um elogio, uma ajuda psicológica dessas, foi fundamental. Outra foi quando, em Londres também, fui com a Bairrada, a região da Bairrada, à primeira degustação fora de Portugal, em 1984. E engarrafei o vinho, que estava lá a expor, a dar a prova, da Cuba, de cimento. O vinho ainda estava na Cuba de cimento, era de 1980, e foi considerado pelos jornalistas
ingleses presentes como o melhor vinho da degustação. Isso encheu-me não só de orgulho, mas pôs-me no caminho do vinho. E até agora. Muito obrigado. Obrigado, eu.